Livro de 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei dinheiro, o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e lhe perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer, e alegre o coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote. Veja o verso 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e queremos te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite um pouco sobre Acabe. Acabe e o fracasso da família. Acabe era filho de Orim, reinava em Israel, no reino do norte, Samaria. Reinou por 22 anos. A Bíblia vai dizer que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nunca antes na história de Israel teve um rei tão ruim quanto Acabe. Ele não foi só um rei ruim, ele foi um homem e um marido ruim, fracassado. A omissão do homem traz consequências desastrosas para a família. E eu quero falar sobre Acabe e a omissão dele como homem, como rei e como marido. A primeira coisa que Acabe fez de errado foram alianças perigosas. Acabe desobedeceu a Deus e fez alianças da qual ele não deveria ter feito. A primeira aliança foi a pior de todas. A primeira aliança que Acabe fez foi com Jezabel. Jezabel, seu pai, seu povo e seus deuses. Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Serviu a Baal e adorou a Baal. Imagine um rei de Israel servir a Baal, adorar a Baal. Que coisa, irmãos. É a pior coisa que pode acontecer para um rei que é de uma nação da qual Deus era o próprio Senhor daquele povo, era o próprio Deus daquele povo.
Se você vê em 1 Reis, capítulo 16, verso 32 e 33, vai dizer assim: e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Ele edificou uma casa para Baal. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Pense que a Bíblia fala 2 vezes que Acabe foi o pior rei que Israel já teve e que desobedeceu ao Senhor. Essa aliança que é o casamento de Acabe com Jezabel, talvez seja a pior aliança de toda a Bíblia. O casamento mais desastroso de toda a face da humanidade. Geralmente, quando a gente pensa em Jezabel, a gente vai pensar na sensualidade, a gente vai pensar na mulher que se mostra, ou na mulher que seja fácil e que seduza os homens. Só que a ideia de Jezabel não é só esse tipo de mulher, mas a verdade é que Jezabel é a mulher manipuladora. É pior do que a mulher que seduz. Jezabel é o tipo da mulher que, se os irmãos acompanharem aí a minissérie que está passando, vão perceber que já botaram a personagem que sabe encarar bem o papel. É aquela mulher que manda, é aquela mulher que sabe dar ordens, é aquela mulher que sabe manipular para o seu favor. E foi nessa que Acabe entrou, casando-se com Jezabel. Foi a primeira aliança errada e perigosa que Acabe fez. A segunda aliança que Acabe fez foi com Ben-Hadad. Deus tinha dado Ben-Hadad e o povo dele para que Acabe matasse e libertasse o povo daquele jugo. Acabe, quando pegou Ben-Hadad e prendeu, Ben-Hadad sabia do coração maldoso, e ele disse assim: se você me soltar, eu te darei riqueza, eu deixarei que você faça comércio em Damasco, o que meu pai tomou de vocês, eu devolvo. Então é muito bom para você, Acabe, deixa eu livre, deixa eu ir embora. E Acabe pensa pelo lado egoísta, o lado dele, e libera Ben-Hadad. O problema é que quando ele libera Ben-Hadad, que ele está voltando para Samaria, Deus envia o profeta. E quando o profeta encontra com Acabe, ele fala algo simbólico e o rei diz assim: tem que morrer, é a sua vida que está em risco, é a sua vida que está em jogo. E rapidamente o profeta diz: muito bem, é isso que Deus quer fazer com você. É a vida de Ben-Hadad pela sua vida. Deus entregou Ben-Hadad e o seu povo ao nosso povo. Mas como você soltou, você pagará com a sua própria vida. Acabe venceu aquela batalha, mas perdeu a vitória. Aquilo que o inimigo não conseguiu fazer com as suas armas, fez por meio do fingimento. Acabe parece que era o tipo de pessoa que gostava de ser enrolado. Ele gostava de se meter em enrascada. Jezabel, sua esposa, e agora com Ben-Hadad. Deus entregou para ele e ele simplesmente solta aquele rei pagão. O problema é que a vida de Ben-Hadad traria agora consequências terríveis para Acabe. Seria justamente a vida de Acabe. Então a primeira coisa que Acabe fez de errado foi a aliança perigosa. Nós devemos tomar cuidado com quem nós fazemos aliança. Nós devemos tomar cuidado com quem a gente se senta para conversar, para dividir a mesa. Parece que é coisa simples, mas não é. O que mais existe hoje em dia é pessoas dissimuladas, pessoas que vão fingir ser uma coisa que não é. E quando você vier descobrir quem é aquela pessoa, talvez você já tenha feito uma aliança de amizade, ou até uma amizade, uma aliança que vai ter que durar toda
a tua vida. Então, não devemos cometer esse erro de Acabe. O segundo erro de Acabe foi ter inveja de Nabote. Imagine que Acabe é o rei de Samaria, de todo Israel. Ele tinha 2 palácios, o palácio real, o palácio de verão. Ele tinha várias casas. Ele poderia ir para qualquer lugar que fosse. O problema é que Samaria estava na seca, não chovia. E quando ele levanta os olhos em Jezreel, ele encontra uma vinha toda bonita, cultivada, cuidada. E é do lado do palácio dele de verão. Então ele tem uma ideia. Qual a ideia? Tomar aquela vinha. Ele vai até Nabote, e quando ele se encontra com Nabote, ele faz um pedido a Nabote. Ele diz assim: dá-me a tua vinha, porque ela está do lado do meu palácio, e eu vou fazer nela uma horta. Eu quero a tua vinha. E a resposta de Nabote para ele está em 1 Reis, capítulo 21, verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. A primeira coisa que Nabote pensou foi na família dele. E ele sabia que a terra foi dada por Deus, mas não foi dada para negociar, foi dada para morar. O dono daquela terra, na verdade, era o próprio Deus. Diferentemente das terras pagãs, aonde qualquer rei poderia tomar, aquela terra era a terra que pertencia a Deus. E Nabote sabia quem foi que deu a ele aquela terra: o próprio Deus. Então rapidamente ele disse: não posso vender, não posso trocar, porque é a herança dos meus pais. Tem coisa, irmãos, que não foi homem quem deu. Tem coisa que a gente não pode trocar. Tem coisa que a gente não pode abrir mão. Tem coisa que a gente tem que defender, como diz no ditado popular, com unhas e dentes, e se preciso for, até mesmo com a nossa vida. O problema é que Acabe ficou triste. Acabe ficou triste. Acabe desejou a vinha de Nabote. Dê-me a sua vinha, para que sirva de horta. Por conta da sua cobiça, ele tentou comprar o que não se vende. Que o Senhor Deus me livre de dar, de vender, de emprestar a herança de meus pais. Acabe, irmãos, encontrou um homem que, diferentemente dele, sabia muito bem honrar a Deus. Acabe achava que tudo se resolvia com alianças. Acabe achava que tudo se resolvia na barganha, da troca. Só que ele descobriu que nem todos os homens eram igual a ele. Existia um homem que sabia dar valor àquilo que Deus tinha dado para ele. Um homem de princípio, um homem que não iria negociar aquilo que Deus deu para ele. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? Nesses últimos dias, são de homens e mulheres que sabem aquilo que Deus lhe deu e não estão dispostos a abrir mão por qualquer valor ou proposta que seja, porque sabem que é herança, e herança de Deus. Acabe, irmão, tinha outro problema. Acabe era imaturo. Ele é o centro de tudo. Ele não sabe ouvir não. Ele acha que tudo pode comprar com dinheiro. Ele acha que ninguém pode rejeitá-lo, que ninguém pode discordar dele. Esse homem é Acabe. Quando Acabe ouve o que Nabote disse, ele sai para a casa dele triste, chateado. Verso 4 do capítulo 21. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote
falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe estava fazendo, sabe o que, irmão? Birra. Já viu o menino quando você diz um não para ele? Quando você reclama e ele sai esperneando, ou sai resmungando, e até mesmo deixa de comer? Foi isso que Acabe fez. Acabe foi para casa desgostoso, foi para sua cama, virou o rosto e não quis comer, em sinônimo de revolta, de tristeza, porque recebeu um não. Que coisa interessante, irmão. Acabe não ficou satisfeito com a resposta de Nabote. Ele estava acostumado a todo mundo fazer a sua vontade. Ele era sempre o centro das atenções. Era um garoto mimado. E eu pergunto para você aqui essa noite: será que ainda hoje não existe homens mimados, irmão? Será que ainda hoje não existe homens que já têm uma certa idade e acredita que o mundo gira em torno de si, e que não sabe ouvir um não, que não sabe ouvir alguém que discorda dele, e rapidamente ele se chateia, faz birra: não vou fazer mais, não quero mais, não vou mais, porque está chateado, porque ouviu um não. Acabe era desse tipo. Acabe era um garoto mimado. Só que o problema, irmão, é que Acabe era o rei de Israel. Acabe era o marido de Jezabel. Isso quer dizer, irmão, que Acabe não era mais um menino. Acabe era um homem mimado. Nabote não vendeu a sua herança para Acabe. Então ele foi para sua casa aborrecido, por conta do não que Acabe havia lhe dado acerca da sua proposta. Já em casa, Acabe se deitou na cama, fez birra e não comeu. Quando a gente olha para esse texto, irmão, parece um pouquinho distante de nós. Parece um pouquinho que não se encaixa em nosso contexto. Mas quantas vezes a gente não encontra homens que já são pai de família, homens que já são casados, e que agem do mesmo jeito que o rei Acabe, com orgulhozinho besta, melindroso, parece que não foi ainda tratado as suas emoções, parece que não foi curado, parece que ainda traz traços da juventude e adolescência, ou do tempo de criança, e contudo se chateia, contudo se magoa, contudo quer fazer birra, contudo deixa as coisas de lado, se tranca no quarto. Só que tem um grande problema quando o homem faz isso. Existe um grande problema que vai acarretar nas tuas decisões e na tua família. Porque um homem mimado é pior do que um menino mimado. Porque o menino mimado, ele só tem que escolher coisas simples. Ele só tem que escolher se ele come o quarteirão do McDonald's ou ele come na Subway. Ele não tem que fazer decisão difícil. Ele não tem que tomar decisão importante. O problema é que um pai de família, um homem que é casado, tem que tomar decisão difícil. O problema é que um homem, até mesmo sem ser casado, mas um homem, ele tem que tomar decisão. E o problema é que quando ele se tranca no quarto, alguém vai tomar a decisão por ele. O problema é que quando o homem não quer exercer o seu papel de homem, alguém vai ter que ocupar o papel de homem dentro da sua casa. Acabe foi omisso. Ele deveria resolver a questão de Nabote. Não quer vender? Beleza, tudo bem. Vou procurar outra terra. Vou procurar outra propriedade. Ou se satisfazer naquilo que já tinha. Um dos 10 mandamentos, irmãos, é não cobiçarás. Não cobiçar é um dos 10 mandamentos. E um dos grandes problemas é quando a gente começa a olhar a vinha dos outros,
É quando a gente começa a olhar o campo verdejante dos outros. E isso vai fazer com que você se esqueça de cultivar a sua terra, de cultivar o seu terreno. E você começa a olhar a vinha dos outros. E como diz o ditado popular, a grama do vizinho sempre será mais verde do que a nossa. E enquanto a gente está olhando a vinha dos outros que está florescendo, a gente se esquece de cultivar a nossa terra. E o grande problema é que o nosso desejo de cobiça nada mais é do que puro egoísmo. Porque o desejo de Acabe não era cultivar a vinha, era matar a vinha e fazer uma horta. Ele estava pouco preocupado com a vinha de Nabote. O que ele queria era terra para fazer uma horta. O problema daqueles que cobiçam, daqueles que olham a grama do vizinho, é que eles não sabem o trabalho que foi para cultivar aquela grama, aquela vinha. O problema é que ele não sabe o quanto ele passou de noite sem dormir, trabalhando, cultivando, para que aquela vinha florescesse. E ele simplesmente quer a terra para fazer uma horta. Ele está pouco preocupado com a vinha. Homens como Nabote são pessoas como Acabe, que trazem alguma consequência terrível para as suas vidas. Qual a consequência? Não sabe dar o devido valor a coisas que têm valor, não tem preço. Tem muita gente olhando a vinha dos outros, se esquecendo de cultivar a sua, mas se tiver a vinha do outro, vai destruir e vai fazer uma horta. Deus nessa noite nos convida a sair da omissão e a cuidar do que é nosso. Deixa o que é dos outros, que os outros cuidam. Deixa o que é de A e o que é de B, que eles cuidem. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide do seu terreno, porque é o seu terreno que precisa ser cultivado. O que é dos outros, é dos outros. A atitude infantil de Acabe. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. Não lhe dou, não lhe vendo a herança de meus pais. Porém, ele tinha uma mulher diferenciada. Ele tinha uma mulher que sabia, irmão, aproveitar a oportunidade. E o pior, irmão, é quando uma mulher que sabe aproveitar a oportunidade casa com um homem fraco, que não sabe se impor como homem. O que é que acontece? Acabe está tristinho na cama, fazendo birra sem comer. Jezabel chega e a pergunta de Jezabel é: por que, meu marido, você está fazendo birra em cima da cama sem querer comer? Imagina Acabe com o bracinho cruzado, aquele biquinho assim: é porque Nabote não quer me dar a vinha dele. Olha a resposta de Jezabel: não tem problema, enxuga o choro, tira o bico, descruza os braços, que eu vou resolver. Acabe perdeu a autoridade dentro de casa. Acabe perdeu a autoridade dentro de casa. Jezabel disse assim para ele: ó irmão, tu é ou não é o rei de Israel? Olha para aí, irmão. E ele de bracinho cruzado, biquinho assim, não saiu da cama. E a mulher botando o dedo na cara dele, dizendo: tu é ou não é rei de Israel? Talvez ele nem responda. Vou ficar até calado. Voto de silêncio. O problema, irmão, é que nós que somos evangélicos, sempre a gente fala aquele texto: a mulher esteja submissa ao seu marido. A gente sempre fala esse texto. Só que na maioria das vezes, a gente não explica esse texto. Na maioria das vezes, esse texto, principalmente para as adolescentes e jovens,
É como se fosse algo opressor. É como se fosse algo, ai meu Deus, não pode falar esse texto não. Rasga isso da Bíblia. Só que o problema é justamente a síndrome de Jezabel, que surge no meio da sociedade contemporânea. E isso faz com que esse texto seja assustador. Mas quando ele é explicado, rapidamente se desfaz o mito. Rapidamente se desfaz. Porque eu pergunto para você, quantas mulheres aqui não já agiram com seu marido igual Jezabel agiu? Não, Diego, já. Acabou o gás de cozinha. A lâmpada queimou. O garrafão acabou a água. Cadê o marido? Está jogando videogame. Cadê o marido? Está mexendo no celular. Cadê o marido? Está jogando bola. Aí a mulher faz o quê? Troca o gás. Troca a lâmpada. Troca o bujão de água. Sabe o que é isso? É a mulher que achou uma oportunidade de um homem omisso que não fez o que ele tinha que fazer. Quando a gente fala, a mulher esteja submissa ao seu marido, vai falar, a submissão já diz, submissão. Submissão. A mulher está para a missão do seu marido. O problema que hoje em dia a maioria das pessoas, principalmente do sexo feminino, não entendem, é porque precisa encontrar um homem que tenha missão. Quando uma mulher de verdade, uma mulher que é ativa, proativa, ela encontra um homem que não tem uma missão, ela tem que fazer a missão dela, porque ela não vai ficar esperando pelo seu marido. Uma mulher de verdade só se submete a um homem que tem missão. Uma mulher de verdade só se submete a um homem que tem missão. Uma mulher que tem um homem do seu lado, que não tem uma missão, ela é obrigada a tomar o papel do homem e a fazer o que o homem não quer fazer. Acabe estava deitado na sua cama fazendo birra. Jezabel tinha que fazer alguma coisa. E o que é que ela faz? Toma o lugar de Acabe. O maior problema, irmãos, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de qualquer grupo que seja, é quando tem um homem frouxo, omisso, e uma mulher ativa e que vai ocupar o papel do homem. É quando a mulher começa a tomar a decisão dentro de casa. Pode observar, não sei como é que é hoje em dia, eu sei como é na minha casa, não sei como é que é na sua. Vai na oficina, o carro quebrou. E aí o pastor encontra e pergunta assim, cadê sua mãe, rapaz, que não veio para o culto? Ah, mamãe foi na oficina que o carro quebrou. E aonde é que seu pai está? Está jogando bola. A maioria das mulheres, irmão, não entende de carro, não entende de mecânica. Talvez o mecânico pode até enrolar ela, se ele for mau caráter. O problema é quando o homem sai do seu papel de homem, a mulher, ela é forçada pelas coisas da vida a exercer o papel do homem. Jezabel é um exemplo disso e Acabe é um exemplo de omissão. Jezabel faz o quê? Escreve cartas em nome de Acabe. Irmão, quem tem que escrever carta é o rei. O dono do anel que vai selar é o rei. A Jezabel pega papel, escreve e envia para os religiosos daquela época. E o problema é que quem tem que escrever era Acabe, não era Jezabel. Segunda coisa que Jezabel faz, Jezabel resolve os problemas de Acabe da pior forma possível. Ela trama a morte de Nabote. Ela não disse que ia resolver? Ela vai resolver. Na carta ela escreve, marque um jejum,
todo mundo faça um jejum e se reúna no centro da cidade. Faça de tudo para que Nabote esteja no meio. Coloque 2 homens, a mulher é estrategista, irmão. Coloque 2 homens maldosos na frente de Nabote. Quando todo mundo estiver reunido, você diz assim: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Matem Nabote, apedrejem ele. Essa foi a ordem e a forma que Jezabel encontrou para resolver. Jezabel manipula Acabe. 1 Reis, capítulo 21, verso 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, a qual te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Jezabel, além de ocupar o lugar de Acabe, ela até manipula Acabe para ir lá e possuir a vinha de Nabote. O homem tem que ser o pastor do seu próprio lar. Isso não é requisito apenas, irmãos, de quem segue o ministério pastoral, mas é mandato para todos os homens. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, a parte A, depois o 4 e o 5. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Esse princípio também se aplica a todo homem. Alguém já disse, o homem, ele é pastor de um pequeno rebanho, a sua família. Quando o Senhor Jesus vier perguntar sobre a sua família, Ele não vai requerer da sua esposa, Ele não vai requerer dos filhos, Ele vai perguntar a quem estava como pastor da família, aos pais, ao marido, porque é eles que têm que responder pela sua casa. Diferentemente, irmãos, Nabote é um exemplo de um homem de Deus. Nabote é um exemplo de alguém que sabia valorizar. Abrimos mão dos princípios da palavra de Deus. Pode observar que a maioria dos fracassos que acontecem nas famílias é porque o cabeça, é porque alguém dali, e principalmente o homem que é o sacerdote, abriu mão dos princípios da palavra de Deus. O que é que a palavra de hoje quer trazer para nós? É uma afronta? Não, talvez seja um confronto, para você entender, para eu entender, que nós precisamos guardar os princípios da palavra de Deus, para que a nossa família não fracasse, para que o nosso barco não venha a afundar. Quando Acabe oferecer uma coisa melhor, um valor alto, Nabote não se rendeu e disse: eu não vendo, eu não troco, eu não abro mão. Que Deus essa noite ajude. Filha, foi Deus que te deu a tua casa. Não tem proposta, não tem sedução, não tem nada melhor do que aquilo que Deus te deu. E o que Deus te deu, ninguém toma. Nabote estava lutando por um princípio de Deus. A herança não poderia ser vendida. A tua casa não pode ser vendida. O teu casamento não pode ser vendido. Ainda que alguém coloque algum preço. Ainda que alguém queira colocar algum preço na tua casa. Ainda que alguém oferte alguma coisa que seja extraordinária, mas você se lembre que o algo mais extraordinário é um homem, uma mulher e filhos, é uma família, e não tem nada mais extraordinário do que isso, nada mais extraordinário. Pode ser que alguém queira te ofertar algo maravilhoso, mas se não está dentro da vontade de Deus, não tem como ser maravilhoso. É maligno. Maravilhoso é estar no centro da vontade de Deus.
Maravilhoso é você ter paz com Deus. Maravilhoso é você saber que depois de um dia de chuva, pés molhados, corpo molhado, a cabeça fervendo, cansado, você pode chegar em casa e a tua esposa vai estar te esperando, o teu filho vai estar te esperando, ou vice-versa, a mulher chegar e encontrar o seu marido em casa lhe esperando, ou se os dois chegarem na mesma hora, porque estavam trabalhando ou fazendo outra qualquer coisa, os dois entrarão em casa e ali haverá paz, porque ali há a bênção do Senhor. Para encerrar, Nabote estava defendendo a sua família. Irmãos, se Nabote vende a vinha, ele estava tirando a herança dos seus filhos. Se Nabote vende a vinha, ele estava tirando o teto dos seus filhos. Ele iria lucrar. Ele iria ficar bem naquele momento. Mas os seus filhos não teriam aonde repousar a cabeça. Não teriam herança. Nabote estava dizendo: se preciso for, eu dou a minha vida pela minha família. Dito e feito, Nabote morreu. Mas o que eu acho mais lindo é o texto na palavra de Deus, quando Jezabel e Acabe estão indo para a vinha de Nabote para possuir. Deus manda Elias, o leão de Deus, aparece no meio do caminho e diz assim: Acabe, a vinha pertence a Nabote, ainda que ele esteja morto. Como assim, irmão? Quem honra a Deus, Deus honra até depois de morto. Acabe, a vinha é de Nabote. Escuta o brado de Deus aqui esta noite. Alguém pode investir contra a tua família, alguém pode investir contra o teu casamento, mas há uma voz de Deus aqui esta noite. A família é sua, o casamento é seu, a casa é sua, não pertence a outros. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de terminar de uma forma mais alegre, mas eu ouvi uma notícia hoje que se encaixa perfeitamente para encerrar a mensagem hoje. Ontem à noite, a deputada federal Flor de Lis foi jantar com o seu marido. E quando foram jantar, voltando para casa no Rio de Janeiro, São Gonçalo, quando chegaram na porta de casa, bandidos abordaram eles. E quando abordou, Flor de Lis estava parada, estatalada como mulher, seu marido como homem, Anderson do Carmo. Os bandidos queriam entrar na casa para fazer maldade com a sua família que estava lá dentro. Ele se colocou entre a porta e disse: aqui vocês não entram. Aqueles homens puxaram suas armas, atiraram 15 tiros nele e ele morreu ontem à noite. Quem não conhece a cantora Flor de Lis, ela adotou 50 crianças no Rio de Janeiro, crianças do tráfico, crianças que estavam ali à beira da morte, e ela adotou 50 crianças. Aquele homem lutava pelo Rio de Janeiro, por São Gonçalo, mas ela disse: o meu marido morreu com honra, porque ele morreu defendendo a sua família. Que Deus nos dê ousadia como homens, que Deus dê ousadia às mães solteiras que aqui estão, que Deus dê ousadia à sua igreja para lutar pela sua família, e se preciso for, morrer, mas que os seus filhos tenham um futuro melhor, que a sua esposa possa ter um futuro melhor, para que quando alguém falar de nós, quando alguém falar de você, possa dizer: este homem amava a esposa como ninguém, esta mulher amava
amava o seu marido como ninguém. Este homem amava a sua família como ninguém. Não troca, não vende. Ainda que o diabo ofereça uma coisa melhor, ainda que o diabo ofereça uma coisa mais bonita, ainda que o diabo te ofereça uma oferta irrecusável, há um brado do céu aqui esta noite: não abre mão, não troca, não abre mão. Aleluia! Você pode levantar sua mão e adorar a Deus pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu marido. Deus está trazendo, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A vinha de alguém pode até estar florida. E o mais interessante é quem olha a nossa, não mais a dos outros. Quem olha a nossa vinha, ele não sabe o valor que tem. Ele não sabe o que nós passamos para cultivar. Eles querem fazer uma horta. Tem muita gente que aparece olhando a tua esposa, olhando o teu marido, olhando a tua família, e gostariam de ter igual a sua. Mas que você possa repreender nesta noite e não abre mão, porque o que eles querem na verdade é fazer uma horta. Eles não sabem a importância da tua família, eles não sabem a importância do teu lar, da tua casa, do teu casamento. O que eles querem é fazer uma horta, é destruir a vinha. Mas o sangue de Jesus tem poder aqui esta noite. Aleluia. Te contenta com o que Deus te deu. Se alegra com o que Deus te deu, porque o que Deus te deu tem paz. O que Deus te deu tem a aprovação dele. Não deixe que ninguém venha querer destruir a tua vinha para fazer uma horta. Que Deus te dê força para que você diga: não, não abro mão, porque foi Deus quem me deu. Você tem certeza disso? Levanta a sua mão e adore a Deus.